Bom, neste vídeo eu estarei abordando o raio hidráulico. Você sabe o que é o raio hidráulico? Sabe para que ele serve? O raio hidráulico é básico para estudo de projetos de canais naturais, como este, ou de canais artificiais. Ele vai dar origem a equações que utilizamos nesses projetos até hoje, como, por exemplo, a equação de Manning. Já que o raio hidráulico é importante para projeto de canais, vamos conceituá-lo. Definimos raio hidráulico como sendo a relação entre a área molhada e o perímetro molhado. O que vem a ser a área molhada? A área molhada é a área da seção formada pelo fluido. Ela só vai coincidir com a área da seção se o conduto for forçado. Já o perímetro molhado é formado pelo contato do fluido com parede sólida. Bom, vamos procurar aprender fazendo. Para tal, proponho calcular o raio hidráulico do canal a seguir. Lembrando sempre que a inclinação do talude é escrita primeiro vertical, depois horizontal. Então, aqui no caso, nós teríamos 1 na vertical e M na horizontal. E lembrando que a tangente de alfa seria 1 sobre M. Bom, para que possamos determinar o raio hidráulico desta seção, temos que inicialmente recordar o conceito de talude, onde a tangente de alfa é 1 sobre M, aqui no caso. Então, no caso, eu teria aqui uma tangente 1 sobre M3, uma tangente aqui 1 sobre M2, uma tangente aqui 1 sobre M1, sendo que M1, M2 e M3 foram dados. Para que tudo isso? Para que eu possa determinar os comprimentos dos taludes, pois os mesmos entram na determinação tanto da área da seção molhada, como também do perímetro molhado. Para isto, vamos considerar os triângulos 1, 2 e 3. Aqui eu tenho um ângulo alfa, que vai ser definido pelo talude aqui, 1 sobre 0,7. Aqui, alfa definido sobre 1 sobre 0,5. Aqui, 1 sobre 0,5 também. Desta forma, se eu considero esse triângulo, já que eu tenho a tangente do ângulo, eu teria a base do triângulo X, que eu quero determinar, o comprimento do talude, que seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Ora, daqui eu tiro que a tangente do alfa seria o cateto oposto, 1 sobre o cateto adjacente x. Só que essa tangente alfa é 1 sobre 0,7. Eu tiro já que o x seria 0,7 metros. Agora eu tenho os dois catetos, eu tiro a hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu vou tirar o comprimento do talude, que na verdade é a minha hipotenusa, seria a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0,7 ao quadrado, ou seja, vai me dar 1,221 metros. Vamos partir agora para o triângulo 2, onde eu tenho que a tangente de alfa seria 1 sobre 0,5. Novamente, a minha base eu chamei de x, tangente de alfa seria 1,5 sobre x. Daí eu tiro que esse meu novo x seria a base desse triângulo, seria 0,75 metros. Tenho a base 0,75, que é um dos catetos, tenho outro cateto 1,5 metros, vou tirar a hipotenusa 2, que no caso seria o comprimento desse novo talude. Essa hipotenusa 2, aplicando novamente o teorema de Pitágoras, seria a raiz quadrada de 1,5 ao quadrado mais 0,75 ao quadrado, ou seja, aproximadamente 1,677 metros. Vamos para o triângulo 3, onde a tangente de alfa também é 1 sobre 0,5. Eu vou tirar a nova base. A nova base seria, então, x igual a 1,25. Novamente, H3, que seria a hipotenusa desse novo triângulo, seria o novo comprimento do talude. Então, eu aplico Pitágoras e tiro que H3 seria a raiz quadrada de 2,5 ao quadrado mais 1,25 ao quadrado. Tiro isso igual a 2,795 metros. Dessa maneira, eu tenho todos os comprimentos que me permitirão determinar o perímetro molhado, já que o perímetro molhado é formado pelo contato do fluido com parede sólida, e também para determinar a área da seção molhada. Vamos para a determinação das áreas A1, A2, A3, A4 e A5, e em consequência da área molhada A. A A1 seria a área correspondente a esse triângulo 1, A2 ao triângulo 2, A3 ao triângulo 3, A4 a esse retângulo 4, A5 a esse retângulo 5. Então, nós temos área de um triângulo, base vezes altura sobre 2, então seria 0,7 vezes 1 sobre 2, vai nos dar 0,35 metros quadrados. A nossa área 2, base 0,75, altura 1,5 sobre 2, vai nos dar uma área 0,5625. A 3 seria a base 1,25 vezes altura 2,5 dividido por 2, 1,5625. Retângulo
lado vezes lado, então seria 1 vezes 1,75 metros quadrados. Outro retângulo seria 4 vezes o outro lado, 2,5, 10 metros quadrados. A nossa área molhada seria a soma dessas áreas que acabamos de calcular, ou seja, 0,35 mais 0,5625 mais 1,5625 mais 1,75 mais 10, que vai nos dar uma área molhada igual a 14,225 metros quadrados. Partimos agora para a determinação do perímetro molhado e em seguida do raio hidráulico. Perímetro molhado, eu volto a falar, contato do fluido com parede sólida. Então, nós teríamos 1,221 mais 1 metro, mais 1,677, mais 4 metros, mais 2,795 metros, que vai nos dar um perímetro molhado de 10,693 metros. Raio hidráulico, relação entre a área molhada e perímetro molhado, ou seja, 14,225 sobre 10,693, que vai nos dar um raio hidráulico aproximadamente 1,33 metros. Bom, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, entrar em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no like e no sininho, assim você recebe novas notícias. Até breve.